Então nós estamos estudando a palavra de Deus, estudando sobre os assuntos do fim, né? O tema da nossa série, o início do fim. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, né? Sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre as profecias bíblicas a respeito disso. Estamos vendo muita coisa a respeito desse assunto nessa série, o início do fim. Hoje nós já vamos para a mensagem 5. Se você não veio as outras mensagens, então recomendo que você procure lá no YouTube, no canal da Ibavim ou no site. Tem as mensagens lá disponíveis para você assistir e se atualizar. A primeira mensagem nós fizemos uma introdução a respeito desse assunto, porque que Jesus está demorando muito. Tem muita gente que acha que Jesus está demorando. Nós falamos sobre esse assunto. E a partir da segunda mensagem, da segunda à quarta mensagem, nós vimos a primeira parte do livro de Apocalipse, que foram as 7 igrejas, as cartas de Jesus às 7 igrejas, que representam 7 épocas da igreja ao longo da história. Então nós tivemos aí uma viagem ao longo da história da igreja até chegar nos nossos dias de hoje. Hoje eu quero trazer uma profecia, também uma sequência de profecia muito relevante, e muito rica em detalhes a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Mas antes eu quero ler alguns textos aqui inspirativos para nós começarmos a mensagem de hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui ele primeiro fala a respeito do sentimento daqueles que realmente buscam conhecer a profecia. Ele diz que serão felizes. Em algumas versões diz: bem-aventurados são aqueles que leem essas palavras da profecia e aqueles que ouvem e guardam, ou seja, que entendem e praticam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Meus amados, a segunda vinda de Jesus é o assunto mais importante da Bíblia. A segunda vinda de Jesus, ela é a conclusão de toda a Bíblia. Tudo que nós temos na Bíblia aponta para a vinda de Jesus, para o estabelecimento do reino de Deus entre os homens, a segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo é o cumprimento final da Bíblia. A Bíblia termina com a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Olha só quais são as últimas palavras da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e 21. Esses são os 2 últimos versículos da Bíblia. Se você considerar que o último versículo 21 é só a saudação do escritor, né? Então o 20 realmente é a última palavra da Bíblia. Mas olha só esses 2 últimos textos que eles dizem aqui. Apocalipse 22, versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Quem é aquele que dá testemunho dessas coisas? Jesus, foi ele que apareceu para João. Diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É isso que está escrito nas últimas linhas, são as últimas palavras da Bíblia a respeito de Jesus. E está dizendo: sim, venho em breve. E aí João diz: amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. É assim que conclui a Bíblia. Então, a segunda vinda de Jesus, o encontro dele com a sua igreja, o estabelecimento do reino de Deus na terra, isso é o assunto mais importante da Bíblia. E por isso nós cremos nisso, porque a Bíblia fala sobre isso. E Mateus 24, 27, que temos lido todo domingo, Jesus prometendo que virá, porque assim como o relâmpago que risca o céu do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir no céu como um relâmpago. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, crede em Deus, credes também em mim. É Jesus dizendo isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo, quando ele partiu, ele disse: eu estou indo, vou preparar um lugar para vocês na casa do meu pai, e vou voltar para tomar vocês para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E os anjos também prometeram que Jesus voltará no momento da sua ascensão.
Atos 1:11, diz assim: e disseram, e são os anjos dizendo aos discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então eu poderia passar boa parte da noite citando textos a respeito da promessa de que Jesus voltará. Então acredito que isso é questão aprendida, nós não duvidamos mais disso, Jesus voltará. A segunda vinda de Jesus é uma verdade, é uma profecia que vai se cumprir, nós cremos nisso. E o que nós estamos vendo nessa série são detalhes a respeito disso. Sinais que apontam para isso, sinais que apontam que estamos vivendo o tempo da vinda de Jesus e mais outras coisas que precisamos entender a respeito disso. Antes de começarmos o tema propriamente dito de hoje, eu quero orar com você. Você pode fechar seus olhos, pode orar nesse instante. Queria que você respirasse fundo, deixasse as preocupações lá fora. Você não pode resolver nada que ficou lá fora agora. Fale com Deus nesse instante, peça misericórdia sobre você e sobre mim. Peça para que Deus me use como instrumento nessa noite para falar contigo. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus, porque o Senhor me fez chegar aqui nesse lugar mais uma vez. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça. Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia esteja comigo nesse instante e que pela tua misericórdia e graça o Senhor me use como um instrumento nessa noite, Deus, pelo amor que o Senhor tem por cada uma dessas pessoas que estão nesse lugar. Que apesar de mim o Senhor fale nessa noite, que apesar de mim, dos meus erros, das minhas imperfeições, o Senhor ministre o coração de cada pessoa que está nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, eu clamo que o teu Espírito Santo abra o entendimento, tire as vendas espirituais daqueles que possam estar cegos, para que enxerguem a tua palavra, enxerguem a verdade do teu evangelho, das profecias a respeito da tua vinda, para que possam, Deus, cair em si e se renderem ao Senhor, clamarem por ti, arrependerem-se dos seus pecados e encontrarem o Salvador e o Senhor de suas vidas. Deus, em nome de Jesus e pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação do inimigo nesse lugar, que caia por terra todo o intento, toda a cilada, todo o plano do diabo para roubar as sementes que serão semeadas aqui. Já está derrotado em nome de Jesus, e nós declaramos pela fé que Jesus é o nosso Senhor e que Ele vai falar conosco nessa noite, e que o seu Espírito Santo será o nosso professor, e que as suas palavras encontrarão um lugar em nosso coração e em nossa mente. Por isso nós te agradecemos assim em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos para a mensagem 5, e hoje o tema é as 70 semanas de Daniel. Você diz, mas a gente não viu em Apocalipse? Olha, se você não entender Daniel, as profecias de Daniel, você não entende Apocalipse. Se você começar a entender, se você começar a ler sobre as profecias, você vai ver como as profecias de Daniel estão diretamente relacionadas com as profecias de Apocalipse e vice-versa. Eles tratam do mesmo assunto, da mesma coisa, mas em épocas completamente diferentes, mas tudo com revelação sobrenatural de Deus. E as 70 semanas de Daniel é uma outra sequência incrível de profecias. Nós acabamos de ver uma sequência extraordinária de profecias que foram as 7 cartas às 7 igrejas, lá em Apocalipse. E agora nós vamos ver as 70 semanas de Daniel, que é uma outra sequência de profecia incrível, que mostra os detalhes a respeito do tempo do fim. E você precisa ficar muito atento, porque a princípio não é muito fácil de entender. Tem gente que faz uma confusão enorme com isso daqui. Então entenda, o meu desafio não é apenas entender as 70 semanas. O meu desafio é falar de uma forma simples que todos possam entender. Então a minha intenção aqui hoje não é falar para você que já é um estudante das profecias há muito tempo, você que já conhece toda a profecia de Daniel, continue estudando.
Mas eu quero alcançar aquelas pessoas também mais simples, que nunca ouviram falar, 70 semanas de Daniel, o que é isso? Ou então você que já ouviu falar, mas não faz ideia do que seja, ou você que já até leu, mas nunca entendeu direito. Então eu quero trazer de uma forma mais simples, para que todos possam entender as profundidades dessa sequência de profecias que nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel. Então vamos começar pelo básico, né? Vamos começar lendo a profecia que está no livro de Daniel, por isso 70 semanas de Daniel, do profeta Daniel. Então Daniel capítulo 9, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 27. E por favor, fique bem atento na leitura, porque tudo que a gente vai falar está dentro do texto. Então fica bem atento. Daniel capítulo 9, versículo 21 ao versículo 27. Diz o seguinte: enquanto eu, isso é Daniel falando, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, aqui é o anjo Gabriel, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, olha que interessante isso, Daniel estava orando. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. A mesma coisa que o anjo Gabriel está dizendo para Daniel, eu digo para você: preste atenção à mensagem para você entender a visão. O texto continua: 70 semanas estão decretadas, não são sugeridas, é um decreto divino. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda, não basta você saber, você tem que entender. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. Presta atenção, ele falou que quantas semanas estão decretadas? 70 semanas. Aí agora ele vai começar a pormenorizar, colocar em detalhes essas semanas. Aí ele diz: a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, existe um ungido, um líder que vai vir, haverá 7 semanas e 62 semanas. Dá quantas semanas aí, gente? 7 mais 62. Quantas? 69. Acompanhe o raciocínio. Ela quem? Jerusalém, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. O texto continua: depois das 62 semanas, o ungido será morto, porque ele já veio, será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como a inundação. Parênteses. Quando em profecia se fala de inundação, não é tsunami. Você já está pensando em tsunami. Inundações aqui normalmente são muitos povos, são multidões, exércitos. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas.
Com muitos ele fará uma aliança. Quem? O governante descendente do povo que destruiu a cidade santa, não mais um ungido do Senhor, aqui é um outro governante. Com muitos ele fará uma aliança que durará quanto tempo? Agora são quantas semanas ao todo? Estão acompanhando direitinho, hein? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, olha, essa semana está partida. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, uma profanação, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, isso aqui é a profecia das 70 semanas de Daniel. Observe que o anjo Gabriel fala que no prazo de 70 semanas se cumprirá toda a visão e toda a profecia a respeito do povo de Daniel e a respeito de Jerusalém. Ou seja, num prazo de 70 semanas virá o fim. Mas quando a gente lê essa profecia, o que não falta são perguntas, principalmente se você está lendo pelas primeiras vezes ou pela primeira vez agora. Então surgem muitas perguntas a respeito disso. E a primeira pergunta é: que visão e que profecia é essa? No próximo slide, tem aqui que visão e que profecia é essa. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que antes dessa profecia, Daniel já tinha recebido 3 revelações. A primeira, que tinha sido através do sonho do Nabucodonosor, a estátua da cabeça de ouro, e depois vem cada parte do corpo, um metal diferente que representa reinos. Depois ele mesmo tem uma visão de 4 monstros, e depois ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. Gente, eu não vou explicar essas profecias agora, mas todas elas falam a respeito do tempo do fim. E aí depois, observe que Gabriel vem porque Daniel estava orando e estava intercedendo porque ele queria entender o que ia acontecer. E aí Gabriel vem para lhe dar entendimento. Ele diz: olha, 70 semanas estão propostas, estão decretadas para que se cumpra toda a profecia e toda a visão. Isso incluía tudo que Deus já tinha revelado a ele até aquele momento. E juntamente nessa profecia das 70 semanas tem mais detalhes que ainda não tinham sido revelados anteriormente, ou que trazem mais clareza a algumas coisas que ainda estavam obscuras. Então, que profecia, que visão? Tudo que já tinha sido revelado a Daniel: a estátua, os 4 monstros, a visão do carneiro e do bode, e agora os detalhes sobre as 70 semanas. Veja como o anjo Gabriel, que é quem traz, é o mensageiro de Deus que traz a revelação para Daniel, veja como ele deixa claro que as revelações que ele estava trazendo para Daniel não era para o tempo de Daniel, mas era para o tempo do fim, que eu acredito que seja o nosso tempo. Olha só Daniel capítulo 8, versículo 17, olha como Gabriel deixa isso claro. Daniel 8:17, entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Tem uma coisa mais clara do que essa? Ele está dizendo: entendei, essas visões se referem aos tempos do fim. Olha Daniel 8:19, ele volta a reafirmar isso. Em seguida me disse, aqui é Daniel dizendo o que o anjo disse, em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado para o fim. Então observe, existe um fim da história determinado, existe um tempo do fim, e as profecias que estão sendo reveladas a Daniel se referem ao tempo do fim, e o anjo está deixando isso muito claro para Daniel. Então, em um prazo de 70 semanas, o fim chegará. É isso que o anjo está dizendo para Daniel. Mas aí vem as perguntas. 70 semanas, quer dizer então que 70
vezes 7, 490, quer dizer então que em 490 dias vai vir o fim? É isso? Claro que não. Aí você precisa começar a entender, porque não basta que o anjo diz, saiba e entenda. Você acabou de saber que tem 70 semanas decretadas para o fim. Agora você tem que entender que semanas são essas, que 70 semanas são essas e como é essa profecia. São 490 dias, 70 semanas de dias? Não. O termo hebraico, está no próximo slide aí, o termo hebraico usado para semanas é shabu. O termo que foi traduzido como semanas é o termo hebraico shabu, que significa um grupo de 7 ou uma semana de anos. Acho que está para completar aí no seu esboço. Então não se trata de semanas e dias, mas o termo hebraico aqui trata de semanas de anos. Como é isso, semanas de anos? Ora, do mesmo jeito que uma semana tem 7 dias, então nesse caso a semana teria 7 anos. Mas pensa que estranho, né? Uma semana de anos, isso é uma invenção da profecia, isso já tinha acontecido antes. Isso parece estranho para você, mas para Daniel, para o povo hebreu, para o povo judeu, isso não tinha nada de estranho. Desde o início da história de Deus com o povo de Israel, Deus ensinou o povo de Israel a contar o tempo de duas formas: semanas de dias e semanas de anos. Deus ensinou o povo de Israel a contar o tempo de duas formas: semana de dias e semana de anos. Semana de dias, que você conhece, 6 dias mais 7 dias. Semana de dias era a forma que Deus usou e ensinou que o homem contasse o tempo em relação a ele próprio, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu descanso. O que é que Deus diz na própria lei? 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Este é o sábado do Senhor. Então o sábado não é um dia da semana, mas é o dia de descanso depois de 6 dias trabalhados. Então, desde o início, Deus ensinou o homem a contar os tempos em relação a ele, o seu trabalho e o seu descanso em semanas de dias. Você trabalha 6 dias e no 7º dia você descansa. Mas quando a relação não é com o homem diretamente, mas com a terra, Deus ensinou o homem, o povo de Israel, a contar o tempo em semanas de anos. E a instrução de Deus é a seguinte: vocês vão cultivar a terra durante 6 anos, mas no 7º ano, vocês não vão cultivar a terra, porque vai ser o ano de descanso da terra, vai ser o sábado da terra. Então observe, quando o trato é com a terra, a forma de que Deus ensinou o homem a contar o tempo foi através de semanas de anos. Vocês cultivam 6 anos e no 7º ano vocês deixam a terra descansar. Olha só, onde está isso? Levítico 25, versículo 3 ao 5. Olha só a instrução de Deus para o povo de Israel. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. Aí você pensa, então depois de 6 anos, no 7º ano tem um dia de descanso? Preste atenção, a terra tem um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. Aí olha o que ele diz: a terra terá um ano de descanso. Então observe que Deus está dizendo aqui, que no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. E no final ele explica que esse sábado representa o quê? Um ano de descanso. Então você entende que essa ideia de semana de anos pode parecer estranha para você, mas para o povo judeu, para Daniel e para o seu povo,
essa era uma forma comum de Deus lidar com o povo. Deus tinha ensinado a contar o tempo em semana de dias e em semana de anos. Então, as 70 semanas da profecia não são semanas de dias, não são 70 semanas de 7 dias, mas são 70 semanas de 7 anos cada um. Então não são 490 dias, mas são 490 anos. Está começando a clarear um pouco mais a profecia. Saiba aí, entenda. Então você já está entendendo que as 70 semanas de Daniel são 70 semanas de anos, 490 anos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para alguma coisa muito interessante. Talvez a maioria de vocês não vai ter problema com isso, mas aqueles que realmente querem estudar, que vão sair daqui e vão meter a cara nesse assunto e vão pesquisar, porque a ideia também é estimular você a pesquisar. Você vai encontrar um problema quando você começar a fazer as contas que talvez não batam. Deixa eu te dar uma informação que eu bati muito cabeça até entender isso. O ano aqui, 490 anos, das 70 semanas de anos, entenda, são 490 anos bíblicos. Como assim? Lembra que eu já falei em outras mensagens que o calendário foi mudado, que a igreja romana mudou o calendário, e que nós não temos mais o calendário bíblico lunar, mas nós vivemos hoje com base no calendário gregoriano, que é um calendário solar, e que muitas coisas mudaram. Uma das diferenças é que o calendário bíblico lunar, ele tem 360 dias, todo ano tem 360 dias, mas no calendário nosso tem 365 e ainda tem um ano bissexto. Então se você não entender isso, no final das contas, se você for fazer as contas, vai dar problema. Eu não vou explicar isso agora, gente, mas eu quero só abrir esse parênteses, porque se você for alguém que vai sair daqui e vai pesquisar a fundo isso, essa informação vai te ajudar. Então são 490 anos bíblicos, 490 anos de 360 dias. Aí vem mais perguntas. Não, essas perguntas não estão no PowerPoint, tá? São 70 semanas corridas. Vão começar um dia e vão ser 70 semanas e pum, vem o fim. É essa a profecia? Saiba e entenda, vamos começar a entender. Então, Deus, Ele dividiu essas 70 semanas em 3 blocos, está no próximo PowerPoint aí. Deus divide essas 70 semanas em 3 blocos, tá, para você completar no seu esboço. Então, no primeiro bloco de semanas, você lembra quando nós lemos o texto, você viu isso? São 7 semanas. Ele diz, primeiro vão acontecer 7 semanas. Depois vem o segundo bloco com 62 semanas. E lá no finalzinho da profecia, ele menciona que haverá uma semana. Então as 70 semanas não são corridas diretamente, mas ele divide essas 70 semanas em 3 blocos. 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Pelo menos foi um amém forte, quer dizer que a maioria está entendendo, né? Então vamos adiante. Então não são 70 semanas corridas, mas 70 semanas divididas em 3 blocos. A próxima pergunta, e essa tem no PowerPoint, é: a partir de quando começa a contar as 70 semanas? Quando é que começa? Quando é que dispara o gatilho para começar a contagem regressiva para o fim? Porque isso é uma contagem regressiva. O texto nos revela, o que lemos diz: a partir do decreto para a reconstrução de Jerusalém. Acho que tem para completar isso aí. A partir do decreto para a construção de Jerusalém. Então observe, não é a partir de Daniel, não é a partir do momento que foi revelado a Daniel, mas o texto deixa claro, serão 70 semanas até que venha o fim. Agora as 70 semanas vão começar a contar a partir do momento que saiu um decreto real, mandando e autorizando reconstruir Jerusalém. Olha que profecia maravilhosa, olha que coisa incrível. Ele não só diz o tempo, como ele diz, vai começar a contar a partir daqui. Isso é incrível. Deus foi muito preciso nessa revelação. Só relembrando aí Daniel 9, 25. É um trechinho do que nós lemos no início. Saiba e entenda.
a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Até que o ungido venha. A primeira coisa que está se esperando que aconteça aqui, no início da profecia, é o ungido, o líder que virá, o ungido de Deus, é o Messias. Haverá 7 semanas e depois haverão 62 semanas. Quando é que começa a contar? Quando sair o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Aí você pergunta, e Jerusalém está destruída, né? Gente, porque é uma história complicada isso. Então Jerusalém estava destruída, porque estão dizendo que vai sair um decreto para reconstruir Jerusalém? Então ela devia estar destruída. Claro, Jerusalém estava destruída. E eu quero viajar com você um pouquinho agora. Queria que você ficasse bem atento. Eu quero viajar com você no contexto histórico do povo de Israel até chegar o momento em que Daniel entra na história e recebe essa profecia, para você entender da história toda. A história da nação de Israel começa com quem? Começa com um homem. O nome dele? Abraão. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar é a terra prometida. Farei de você uma grande nação, a sua descendência será tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aí ele começa a história com Abraão. Abraão tem 2 filhos, um filho da pressa e outro filho da promessa. O filho da promessa é quem? Isaac, é o filho prometido. Então Abraão gera Isaac. Isso é a história de como começou a nação de Israel. Depois Isaac gera 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus, na sua soberania, ele escolhe o mais novo, mas mais novo por questão de segundos, talvez de minutos, porque eram gêmeos. E ele escolhe Jacó para ser aquele que vai continuar o projeto da nação. Jacó era meio prisiaco. Ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão, e a interpretação é que ele nasceu tentando tirar a vez do outro, para nascer primeiro, para ser o primogênito. Por isso recebeu o nome de Jacó, que significa enganador, salteador. Imagina só, Jacó lá na adolescência, na escola, e diz: Jacó, trapaceador, presente. Mas aí Deus tem um plano para a vida de Jacó, e tem um momento em que Deus faz uma transformação radical em Jacó. A vida dele muda completamente de direção, e Deus muda o nome de Jacó. E Jacó passa a se chamar Israel. Olha só, de onde é que veio o nome Israel? Nação de Israel é o nome de um homem. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Depois Israel, Jacó, quando eu falar Israel, você sabe que eu estou falando de Jacó, tem 12 filhos. E o penúltimo deles, José, era o queridinho do papai. E por conta disso ele despertou muitos ciúmes nos seus outros irmãos, nos seus 10 irmãos, porque o Benjamim, o mais novo, não estava nem aí para a história. E aí o que é que os irmãos de José fazem? Por conta da inveja que tinham, do cuidado e do amor que o pai tinha por ele, eles vendem José como escravo para uma nação estrangeira, que era o Egito, mercadores que levam José para o Egito. Lá ele, popularmente falando no nordestino, ele come o pão que o diabo amassou. Eu não vou contar a história de José, mas lá ele passa por muito aperreio, até que pela soberania de Deus ele é conduzido, treinado, preparado, e ele chega, depois de revelar um sonho do faraó, ele chega ao posto de governador do Egito. E pela sabedoria que Deus deu a ele, e pela soberania que de Deus, que ele planejou tudo, como governador do Egito, José salvou o Egito de morrer de fome, e ainda tornou o Egito a nação que salvou as nações vizinhas, e por isso se tornou uma grande potência mundial. Nesse contexto, quem vem para o Egito?
Os irmãos José, seu pai, vêm para o Egito, trazido depois por ele, porque lá onde eles estavam passando fome, mas do Egito José dava de comer a sua família e dignidade. E eles passaram um bom tempo no Egito, vivendo muito bem, por conta do respeito que José tinha adquirido no Egito. Mas a Bíblia diz que depois que José morre, levanta-se um faraó que não conhecia José. Eu entendo que esse não conhecia, ou seja, não respeitava a memória e a história de José e do povo hebreu ali. E aí ele tem medo, porque o povo hebreu está crescendo demais, e ele escraviza o povo hebreu no Egito. Isso demora algo em torno de 400 anos, que foi o que Deus tinha dito a Abraão lá no início. A sua descendência será levada para uma nação estrangeira e será feita escrava por 400 anos, mas depois irei até eles e tirarei de lá e humilharei a nação, né, que fez isso com eles. Aí o povo de Israel, na época chamada de Hebreus, vai parar no Egito como? Assim, chegou lá por cima da carne seca, com José governador, mas depois é escravizado. Depois que o povo passa 400 anos no Egito como escravo, Deus levanta quem? Moisés, o libertador. E aí Moisés vai no Egito, mandado por Deus, tem as 10 pragas, vocês sabem da história, e tira o povo, agora uma multidão de mais de 600 mil homens, imagine, mulheres e crianças, é uma multidão. O que era só um homem, só uma família, agora é uma multidão incontável. E aí tira eles do Egito para levar para a terra prometida. Só que nesse intervalo eles passam 40 anos vagando no deserto, Deus preparando o caráter desse povo, e no deserto eles já começam a se organizar em 12 tribos. O povo de Israel começa a se organizar em 12 tribos, que eram 12 tribos, eram o povo descendente dos 12 filhos de quem? Vocês ainda estão aí? De Israel, que é Jacó. Então entende por que Israel tem 12 tribos? Porque são os 12 filhos de Jacó, Israel. Quando eles chegam na terra prometida, que conquistam a terra prometida, eles já são 12 tribos organizadas. E aí a terra é distribuída entre as tribos, com exceção dos levitas, da tribo de Levi, que é uma tribo separada por Deus para o cuidado do templo, do culto, mas a terra é distribuída entre as tribos, e o povo começa a reinar, Israel começa a reinar na terra prometida, a promessa se cumpre em 12 tribos. Depois de muito tempo, né, o povo continuava a ser governado por uma teocracia. O que é teocracia? É o governo de Deus. Deus levantava o profeta, Deus falava através das suas lideranças que ele levantava e guiava o povo, mas Israel começou a reclamar que queria ser governado por um rei igual às nações vizinhas. E aí Deus permitiu que tivesse rei em Israel. Foi quando levantou Saul. Depois Saul é retirado em Davi. Depois de Davi vem Salomão. Eles são os 3 principais reis. Depois de Salomão, o que acontece? Eu vou dizer que foi Deus. Se você ler a história, parece que foi uma briguinha entre eles, mas Deus divide o reino de Israel em 2. Deus divide o reino de Israel em 2. Agora é reino do norte e reino do sul, depois de Salomão. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte era formado por 10 tribos, não foi dividido no meio. Quantas eram as tribos de Israel? 12. O reino do norte ficou com 10 tribos, e a capital, Samaria. Lembra da pendenga dos judeus com os samaritanos? A capital, Samaria. E o reino do sul fica com 2 tribos, e a capital, Jerusalém. Judá e Benjamim, e a capital, Jerusalém. Então o reino de Israel agora, a nação de Israel foi dividida em 2, reino do norte e reino do sul. 722 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus vir, por causa do pecado do povo, Deus permite que as 10 tribos do norte, que o reino do norte, seja levado cativo. Eles são arrasados, destruídos, levados cativo pelos assírios. E posteriormente, a Bíblia diz que eles foram dispersados, espalhados pelo mundo, e nunca mais voltaram a ser uma nação. As 10 tribos, o reino do norte, foram espalhados e pararam de existir como nação. Nunca mais foram reunidos de novo.
Mas Deus manteve, pela sua misericórdia, por mais algum tempo, o reino do sul, que é Judá e Benjamim, que depois passa a ser chamado só de Judá, que é a tribo mais proeminente. É daí que vem a expressão judeu, é o pessoal da tribo de Judá. Então fica o reino do sul, com as duas tribos, a capital Jerusalém. Mas também por causa do pecado, e se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, é nesse tempo, 600 anos antes de Cristo, está lá Deus falando com o povo através de Jeremias e dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor, porque senão ele vai usar a Babilônia e Nabucodonosor para invadir aqui e destruir tudo e arrasar com essa terra. Mas o povo não creu, a liderança corrompida não acreditou, Jeremias falou e ninguém ouviu. E aí 600 anos antes de Cristo, por causa do pecado e por causa da falta de arrependimento, Deus permite e Deus usa a Babilônia e Nabucodonosor como disciplina ao seu povo, e a Babilônia invade o reino do sul, Judá, invade e leva cativo uma parte do povo para a Babilônia, outra parte é morta, depois a cidade é destruída e o templo também. Quando Nabucodonosor e os babilônicos invadem Jerusalém para destruir Jerusalém, levar cativo o povo, destruir o templo, quem estava lá em Jerusalém? Quem? Daniel. Vocês estão acordados, né, gente? Daniel estava lá em Israel, em Judá. E qual era a estratégia de Nabucodonosor? Matem aqueles que não servem para nada, mas aqueles que são inteligentes, aqueles que têm algum ofício, aqueles que sabem fazer alguma coisa, tragam para me servir aqui na Babilônia. Então os nobres, que eram tidos como a classe mais inteligente, a elite, a turma pensante, né? Eles levam cativos para a Babilônia. Nesse grupo de nobres, quem vai levado cativo? Daniel. Inclusive Daniel e outros 3 amigos deles, nós até cantamos a música hoje aqui, né? Eles são conhecidos como Sadraque, Mesaque, mas esse era o nome deles não, esses eram nomes babilônicos. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Lá na Babilônia mudou o nome, assim como Daniel foi chamado de Beltesazar. Eram nomes babilônicos que foram dados para eles. E aí Daniel chega lá na Babilônia. Aqui ele entra na história. Chegamos em Daniel. E por causa da capacidade que Deus deu a ele de interpretar sonhos e visões, ele interpreta o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, porque ninguém conseguia interpretar. Ele interpreta o sonho da estátua e Nabucodonosor coloca ele como governador. Eu já ouvi essa história antes. Você percebe como a história de Daniel é semelhante à história de José? A Bíblia é cheia disso. Por isso que Deus usa fato histórico como fato profético o tempo todo. Acontece algo aqui histórico, mas já está profetizando algo no futuro. E aí Daniel, por conta da capacidade que Deus deu a ele de interpretar sonho, ele chega governador da Babilônia. E é nesse contexto aqui, Daniel na Babilônia, é que nós estamos agora lendo as profecias. Agora veja como Deus conduz a história. Deus queria disciplinar Israel por conta do pecado. Ele usa Nabucodonosor e a Babilônia para ir lá, destruir tudo e levar o povo cativo. Mas o profeta Jeremias daquele tempo dizia: o cativeiro não vai ser para sempre, ele vai durar 70 anos e vocês vão voltar. Deus vai reconstruir Israel. Aí chega o tempo de Deus cumprir a sua promessa e mandar o povo de volta para reconstruir Jerusalém. Mas Nabucodonosor, não era a política dele. O que é que faz? Aí Deus tira Nabucodonosor de cena e o sonho da estátua se cumpre. Depois da cabeça virá um próximo reino, né? O peito de prata. Então vem o Império Medo-Persa que destrói, né, o reinado de Nabucodonosor, não é mais nem Nabucodonosor, destrói o reinado da Babilônia, e aí eles tomam a Babilônia para si, e agora passa a ser o Império Mundial, através de Ciro e outros que vêm depois dele. Agora, olha que fantástico. A política de Ciro era diferente da política de Nabucodonosor. O que é que Ciro fazia com as nações que estavam debaixo do seu domínio? Ele não destruía,
Ele não levava o povo cativo, ele não espalhava o povo pelo mundo. Ciro tinha outro jeito de trabalhar. Ciro fazia assim, ele dizia, não, manda todo mundo de volta para as suas nações, para reconstruírem suas nações, eu quero eles no canto deles, com a cultura deles, com a religião deles, trabalhando lá no lugar deles, agora eu só quero que eles paguem imposto para mim. E aí Deus coloca Ciro, né, e a Pérsia, todos os que vêm depois dele têm essa filosofia, porque chegou o tempo de cumprir a promessa do povo voltar para reconstruir Jerusalém. Olha como Deus é o Senhor da história. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Deus chamando Ciro de meu servo e chamando Nabucodonosor de meu servo. Não é que eles eram servos de Deus no sentido de amar a Deus, não, é porque eles eram usados como instrumento de Deus para fazer os propósitos de Deus se cumprirem. E aí Daniel recebe essa visão, essa revelação, ele já não está mais sobre o domínio de Nabucodonosor. Daniel está no primeiro ano de Dario I, o persa, o Medo-Persa, quando recebe a revelação das 70 semanas. Por isso, eu contei essa história todinha para você entender. Por isso a profecia diz, quando saiu o decreto real para reconstruir Jerusalém, começa a contar a primeira parte das semanas. Jerusalém está destruída? Tá. Quem destruiu? Os babilônicos. Nabucodonosor destruiu e levou o povo cativo, como Daniel estava cativo na Babilônia. Então, por isso era necessário um decreto para reconstruir Jerusalém, e esse decreto seria um marco profético. O próximo PowerPoint diz assim, quando foi emitido o decreto para a reconstrução de Jerusalém? Em 445 a.C., no tempo de Neemias. Se você for estudar esse assunto, você vai ver que tiveram 4 decretos. Aí fica os estudiosos brigando, foi esse decreto, foi aquele decreto, foi aquele... Todos foram muito perto um do outro, e no final das contas não vai dar problema. Eu prefiro o de Neemias. Eu entendo que é mais coerente o decreto dado a Neemias, em 445 a.C. Neemias capítulo 2, o versículo 1 a parte A, e depois o versículo 5 e 6. Olha só esse decreto. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, e respondia ao rei, isso é Neemias falando, se for do agrado do rei, e o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Aqui sai o decreto, a autorização para a reconstrução de Jerusalém, 445 a.C. Então entendemos que o primeiro período das 7 semanas, lembra? O primeiro bloco são 7 semanas, começa em 445 a.C., quando Neemias recebe a autorização para reconstruir Jerusalém. Então esse primeiro bloco vai durar quanto? 49 anos, 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. E 49 anos são o quê? É o tempo que levou do decreto até a reconstrução de Jerusalém e do templo. Levou 49 anos. Isso é incrível. Levou 49 anos, ou seja, a profecia se cumpre. Ele diz 7 semanas a partir do decreto, e levou 49 anos para tudo ficar pronto lá. E aí a primeira parte da profecia se cumpre. Jerusalém foi reconstruído, levou 49 anos. E essa profecia ela se cumpre exatamente como foi dita. Olha só, Daniel 9:25, a parte B, só para você relembrar. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras. Mas olha o que ele diz. Mas em tempos árduos e hostis. Se você lê o livro de Neemias, você sabe que a reconstrução foi em tempos difíceis. Porque se levantou oposição. Quem não lembra de Tobias e Sambalate, os dois que se levantaram contra Neemias, fizeram confusão, tentaram tirar o foco para tentar impedir, foi muita perseguição, foi muita confusão. Teve uma época da construção do muro que tinha que estar uns com arma e construindo o muro para que o inimigo não avançasse. Foi em tempos difíceis. A profecia dá até esse detalhe, não só o tempo que seria reconstruído, o tempo que saiu o decreto, mas que seria reconstruído em tempos
difíceis. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, depois dos 49 anos da reconstrução de Jerusalém, agora nós começamos o segundo bloco das semanas, que são quantas semanas? 60 e... Então, o primeiro bloco das semanas se cumpre com o quê? Com a reconstrução de Jerusalém. O segundo bloco de semanas, são 62 semanas, começa a partir daí, que dá 434 anos bíblicos. E o que é que vai acontecer nesses 434 anos, nessas 62 semanas de anos? É o tempo de espera, é o tempo que vai demorar para acontecer algo muito especial. O que é? A vinda do ungido do Senhor, que é quem? Jesus. Acompanhe o raciocínio. A profecia diz, vai sair um decreto, depois desse decreto 49 anos, ou seja, 7 semanas, e aconteceu, e a cidade será reconstruída em tempos difíceis. Aí aconteceu. Agora começa a contar 62 semanas de anos. Aí contaram, até que venha o ungido do Senhor. 434 anos. Esse foi um tempo de silêncio. Esse é o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse é o tempo que é chamado de período interbíblico. É um tempo de silêncio de Deus, em que Deus não levantou nenhum profeta. Foi um tempo de espera, foi um tempo de silêncio de Deus. Foi o tempo entre o Velho e o Novo Testamento. A gente diz 400 anos de silêncio, porque arredonda, 434 anos de silêncio foi esse período. O próximo PowerPoint diz, quando termina o segundo bloco de semanas? Quando é que termina as 62 semanas? Os 434 anos, sabe quando termina? Termina no ano 32 depois de Cristo. Você sabe, né? Os anos vêm diminuindo até chegar no ano 0, que seria o nascimento de Cristo. E aí depois ele começa a contar do 1 em diante. Então, essas 62 semanas vêm e elas acabam no ano 32, já depois de Cristo. O anjo diz que aconteceu o quê? 9:25, não está aí, mas diz, até que o ungido, o líder escolhido de Deus, venha. Então ele diz, quando cumprir as 62 semanas, o ungido do Senhor virá. E o que é que aconteceu? O próximo slide aí, o que é que aconteceu por volta do ano 32 em Israel? Sabe o que aconteceu? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e em seguida a sua morte. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas isso é extraordinário. A profecia dizia, vão passar 62 semanas de anos e quando acabar esse tempo, o ungido virá. Por que é que eu coloco aqui a entrada de Jesus em Jerusalém e não o batismo de Jesus? Porque o ungido, ele se apresenta como o rei, e foi na entrada triunfal de Jerusalém, montado num jumentinho, que ele foi aclamado como rei no domingo conhecido como domingo de Ramos, porque com ramos de palmeiras, que era assim que recebia os reis, ficaram ovacionando Jesus como rei. Então aquele é o momento que marca a chegada do ungido do Senhor. O rei, o príncipe que havia de vir, que é do Senhor. Aí você deve estar perguntando assim, pastor, não estou entendendo. Se você é bom de conta, você está dizendo assim, eu não estou entendendo. Porque eu sempre aprendi que Jesus morreu no ano 33. Porque ele tinha 33 anos. Como é que você está me dizendo que ele entrou em Jerusalém no ano 32? Porque se ele entrou em Jerusalém no ano 32, então ele morreu no ano 32, porque ele entra no domingo e morre na sexta-feira. Então você está me dizendo que Jesus não morreu no ano 33, que ele morreu no ano 32? Deixa eu te falar uma coisa importante sobre essas datas. Quando o assunto é a data do nascimento de Jesus, do tempo do ministério de Jesus, do ano da morte de Jesus, você não pode ter precisão cirúrgica. Não tem como ter precisão cirúrgica. Primeiro,
é muito provável que Jesus não tenha nascido no ano 1, como dizem, mas que Jesus tenha nascido um ano antes do que dizem que ele nasceu. Não se sabe ao certo se Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério, porque João Batista disse que ele tinha, João disse que ele tinha cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. Não disse que era 30 anos. Então, se ele tivesse 29, se ele tivesse 31. Se alguém diz assim, você tem 30 anos, e alguém diz assim, ele tem cerca, você tem 29, ele tem cerca de 30 anos. Está mentindo? Não. Outra coisa, não se sabe ao certo se o ministério de Jesus durou 3 anos. Por que dizem que o ministério de Jesus durou 3 anos? Porque lá em Lucas tem a menção de que ele participou de 3 Páscoas. Mas ele pode ter sido um pouco mais de 3 anos. Um pouco menos de 3 anos, se começou já perto da Páscoa, não se sabe. Então, quando você fala sobre o ano do nascimento de Jesus, o ano da crucificação de Jesus, não tem como você ter precisão cirúrgica. Foi no ano 33, não tem como você falar isso. Então, qualquer data entre 27 e 33 se encaixa perfeitamente. E aqui nós vemos que a profecia se encaixa no ano 32, perfeita o cumprimento dessa profecia. Agora atenção, não esquece, são anos bíblicos de 360 dias, não esquece disso. Então, resumindo, o primeiro bloco de semanas se cumpriu com a reconstrução de Jerusalém, 49 anos. O segundo bloco de semanas, 62 semanas, 434 anos, se cumpre com a vinda de Jesus e a morte dele. Ok? Acompanharam até aí? Quem entendeu até aqui, diga amém. Ô Jesus, abençoa que o povo continua entendendo. Mas olha que incrível. Tem outra profecia aqui no texto de Daniel que também se cumpriu. Não sei se você percebeu. Quando ele diz assim, o ungido será morto, né? Até que o ungido venha, passadas as semanas, o ungido será morto, não haverá mais lugar para ele. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele diz, a cidade e o lugar santo serão destruídos. Nós lemos isso lá em Daniel. É um constrói e destrói de Jerusalém, não é não? Começou a profecia com a reconstrução de Jerusalém. Aí ele está dizendo, mas quando passar as 62 semanas e o ungido vier e for morto, depois que isso acontecer, Jerusalém será destruída de novo. E o templo será destruído de novo, o lugar santo será destruído de novo. Isso aconteceu, gente? Aconteceu. Sabe quando foi que isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. Olha que profecia incrível. Ele está dizendo, depois de 62 semanas, o ungido virá, Jesus entra como rei, ele será morto, foi morto, não haverá lugar para ele. Jesus foi morto. Depois disso, Jerusalém será destruída e o templo será destruído. Aí no ano 70, o imperador Tito manda invadir Jerusalém, destruir tudo, destruir o templo, e saqueia o templo e leva os objetos do templo para Roma. Lá em Roma, até os dias de hoje, tem um arco de Roma. Coloca aí, por favor. O arco de Roma não, o arco de Tito. Esse arco aqui foi feito em celebração, em comemoração à destruída de Jerusalém do templo. Bota a próxima foto aí, que é uma foto da parte interna desse arco. Olha os desenhos esculpidos. Se você prestar atenção, ali são as pessoas, né, os romanos levando os objetos sagrados do templo. Ali você vê o candelabro, a menorá sendo levada. Esse arco está em Roma. Foi uma celebração pela destruição de Jerusalém e do templo. Os judeus que não sei se ainda nos dias de hoje, mas por muito tempo isso durou, os judeus que moravam em Roma, quando eles tinham que passar nessa rua, eles nunca passavam por baixo desse arco, porque era uma ofensa para eles. Eles sempre desviavam por outra rua para não ter que passar embaixo desse arco, porque ele relembra, ele comemora a destruição de Jerusalém feita no ano 70. Então a profecia também se cumpre aqui. O templo foi reconstruído lá em Neemias. Passou todo o tempo de espera, Jesus vem como ungido, depois é morto e depois Jerusalém e o templo são destruídos
novamente. Mas está faltando o quê, gente? Está faltando uma semana. Nós vimos as 7 primeiras e vimos as 62, das 69, mas o que foi disso? Estão decretados 70 semanas. Está faltando uma semana. E você lembra que a segunda semana ela ficou separada, não é? Lá no final é que ele vai falar de uma semana. Há um intervalo enorme entre a semana 69 e a semana 70. Vamos relembrar aí, Daniel 9, 26, 27. Depois das 62 semanas, é exatamente o que aconteceu. O ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aconteceu. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. O texto continua: com muitos ele fará uma aliança. Quem? O governante, descendente do povo que destruiu Jerusalém. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma... Apareceu a semana que estava desaparecida. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então, a partir de agora, a partir dessa última semana, depois da destruição do templo de Jerusalém, agora a parte da profecia ainda não se cumpriu. Agora o caldo começa a engrossar para o nosso lado. Até agora nós vimos a parte da profecia que se cumpriu depois de Daniel até a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora essa última semana não se cumpriu ainda. Então, o próximo slide diz o seguinte: na semana 70 ele diz que surgirá um governante que fará uma aliança com muitos que durará 7 anos. Essa é a última semana. Quando é que vai começar essa semana? Quando o governante que vai surgir fará uma aliança com muitos que durará 7 anos, que vai durar uma semana de anos. A próxima é: que governante é esse? Que governante é esse? O governante é o anticristo. Esse governante que virá, que fará um pacto de aliança, que durará uma semana, será o anticristo. E a outra pergunta é: que aliança é essa? Uma aliança que trará paz para Israel. Complete aí no seu esboço. Então olha só o que a profecia está dizendo. No tempo do fim, vai surgir um governante que fará uma aliança com muitos. Entenda, aquela história de que o anticristo vai vir e vai trazer uma paz mundial, não é assim a história. Não é uma paz mundial que o anticristo vai trazer. Ele diz uma paz com muitos e não com todos. Qual é a paz que esse anticristo vai trazer? É uma paz para Israel. Lembra que eu falei domingo passado, que eu falei sobre a história de Israel? Eu disse: você pode assistir o jornal, eu falei isso domingo, e vai estar Israel toda hora. O que vai acontecer essa semana? Israel não saiu dos jornais. A semana inteira Israel nos jornais. Desde que eu me entendo de gente, desde que eu comecei a entender alguma coisa, que eu vejo que as reportagens são tentativas de negociações para estabelecer a paz em Israel. Qual é a paz mais desejada do mundo? Que as nações brigam o tempo todo e saem nos jornais todo dia. A paz em Israel. A paz entre Israel e árabes, é essa paz. E diz que esse governante fará uma aliança com muitos, não com todos. Não quer dizer que o mundo inteiro vai ter paz, não. Fará uma aliança com muitos. Essa aliança vai trazer em prol de paz para Israel. E tem mais. A profecia que lemos diz assim: e ele, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança, porque ele é mentiroso.
ele vai quebrar essa aliança, ele vai interromper os sacrifícios e as ofertas. Isso tem a ver com Israel. Ele vai interromper os sacrifícios e as ofertas, e será colocado por ele em uma ala do templo um sacrilégio, algo que vai ofender, desmoralizar a fé do povo de Israel. Agora aqui tem algo intrigante. Está dizendo que nessa última semana, nesses últimos 7 anos, na metade da semana ele quebra a aliança e ele vai interromper sacrifício e oferta. Mas hoje não tem sacrifício e oferta em Israel, porque eles só sacrificam quando há templo. Quando o templo foi destruído, desde que o templo foi destruído, eles cessaram os sacrifícios. E aqui está dizendo que nessa última semana ele vai interromper os sacrifícios, ou seja, estavam acontecendo sacrifícios em Israel. E ele diz mais, ele vai colocar em uma ala do templo o sacrilégio. Como colocar em uma ala do templo em Israel, se Israel não tem templo? Lembra? Foi destruído. O que é que tem lá no monte do templo hoje? A mesquita lá enorme. Como é que vai cumprir isso? Aí é que vem a interpretação. Saiba e entenda. É por isso que eu acredito que a principal cláusula levantada por esse governante, que é o anticristo, para que haja esse acordo de paz com Israel, está em torno do monte do templo. Toda a briga ali é por conta do monte do templo, que é considerado sagrado para todos. Esse governante, ele vai dar um jeito de convencer os árabes, os muçulmanos, a abrirem mão do monte do templo. É por isso que se acredita que nos últimos dias o templo em Jerusalém será reconstruído, com base nessa passagem aqui de Daniel, com base na ideia de que como será profanado o templo se não existe templo. Então, quando diz que o templo será profanado, subentende-se, essa interpretação subentende-se que o templo existirá. E como ele não existe hoje, então ele será reconstruído. É por isso que é necessário um tempo de paz, um pacto de paz entre muitos. E esses muitos eu tenho certeza que são os árabes. Os países árabes que estão em volta de Jerusalém, querendo trucidar Jerusalém, querendo trucidar Israel, porque eles querem um monte do templo. E outra coisa que reforça essa interpretação é que os judeus, mesmo não crendo nas profecias como nós cremos, porque eles não creem em Jesus como sendo o Messias, eles ainda estão esperando o Messias. Mesmo eles não crendo como nós cremos, mas os judeus, eles creem que o templo será reconstruído. Eles não só creem, mas eles estão prontos para reconstruir o templo a qualquer momento. Em Israel existe uma instituição chamada Instituto do Templo, tem uma imagem aí, chamada Instituto do Templo. Isso existe em Israel, Instituto do Templo. É uma organização que existe já há vários anos, há décadas. Eles estão trabalhando, confeccionando os utensílios do templo, as roupas sacerdotais, treinando levitas e sacerdotes. Eles afirmam que encontraram os descendentes verdadeiros de Arão, que era o sacerdote, e esses descendentes estão sendo treinados como levitas para servir no templo, no culto e nos sacrifícios. Eles têm trabalhado aproximadamente 29 anos nisso. Já divulgaram, em 2015 eles divulgaram um vídeo em que tem uma ilustração de computador mostrando como vai ser o projeto e como vai ficar o templo pronto.
aquelas animações feitas em computação gráfica de como vai ficar o templo. Ele já tem confeccionado mais de 70 peças dos utensílios do templo que não existiam mais. Olha só, a próxima imagem é o peitoral do sacerdote. Isso aqui é uma peça que o sacerdote usava. Isso aí são pedras preciosas que são encravadas nesse peitoral. Só esse peitoral que foi reconstruído, foi refeito pelo Instituto do Templo, ele custou o equivalente no nosso dinheiro, o equivalente a 500 mil reais. Eles dizem que até o novo véu, né, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, já está pronto. A menorá, tem a imagem dela aí, que é o candelabro. Isso aí é foto atual, gente. A menorá, ela foi construída, ela foi refeita. A menorá, você vê por aí aquele candelabrozinho pequenininho em cima das mesas, mas a menorá ela tem 1,5 m de altura. Ela foi feita com 90 quilos de ouro, porque ela está sendo feita da forma como tem a orientação na Bíblia, porque a Bíblia dá cada detalhe de cada instrumento do templo. Ela foi refeita da forma bíblica e tem 90 quilos de ouro. Sabe quanto eles gastaram aproximadamente para fazer a menorá? Algo em torno de 3.200.000 reais. E ela está em exposição em Israel. Dizem que o custo dos utensílios fabricados até o momento já ultrapassam os 30 milhões de dólares. O rabino, a próxima imagem aí, o rabino Chaim Richman, que é o líder e fundador do Instituto, sabe que objeto é esse? A Arca da Aliança. O rabino Chaim Richman, que é o líder e fundador do Instituto do Templo, ele afirmou que eles já sabem a localização da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança está desaparecida desde que o templo foi destruído pelos babilônicos. Já sabem a localização da Arca da Aliança e diz que no momento certo ela será apresentada ao mundo. Se é verdade, não sei, mas é o que eles estão dizendo. Eles dizem que já possuem todos os recursos necessários para construir o templo em tempo recorde. Então, olhe, existe um grupo de judeus que montaram um instituto chamado Instituto do Templo, e eles creem que o templo será reconstruído, e eles estão prontos para reconstruir o templo. Eles dizem, mas é a mesquita lá, aquilo lá é problema de Deus, eles dizem. Só sabemos que na hora que for dada a autorização, nós estamos prontos para reconstruir o templo. Então existe esse movimento em Israel para reconstruir o templo. Então é por isso que será profanado, porque provavelmente será reconstruído. E só pode ser reconstruído se houver um acordo de paz. E esse acordo de paz certamente será um acordo de paz em volta de Israel e envolve o monte do templo. Agora a pergunta, talvez uma das mais interessantes dessa noite. Próximo slide. O que acontece nesse intervalo entre a semana 69 e a semana 70? Você já entendeu que a semana 70 é os últimos dias mesmo, é a tribulação. Mas o que acontece entre a semana 69 e a semana 70? Porque tem um intervalo imenso aí. E a resposta é a era da igreja, o tempo dos gentios, é o que nós estamos vivendo hoje. É por isso que a semana 70 ela foi desconectada das 69 semanas. Observe que o primeiro bloco, ele não foi desconectado do segundo bloco, ele foi feito em bloco apenas para constatar que algo ia acontecer naqueles 49 anos, que foi a reconstrução de Jerusalém. Mas ele continuou depois. As 62 estão coladas nas 7 primeiras. Agora, quando termina a 69, tem um intervalo aí de quase 2000 anos. Lá no final aparece a semana 70. O que é que tem nesse intervalo? A era da igreja. É quando surge a igreja, que é chamada também o tempo dos gentios. E Jesus profetizou, olha o que Jesus profetizou, que aconteceria depois da destruição de Jerusalém, porque ele profetizou a destruição de Jerusalém do ano 70. Veja o que ele disse que aconteceria.
Lucas 21, 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Ele está falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus está profetizando. E não foi isso que aconteceu? Os judeus não foram dispersos pelo mundo? Aí ele diz: Jerusalém será pisada pelos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Então existe um tempo dos gentios. Até que esse tempo se cumpra, Jerusalém vai estar sendo pisado por eles. Mas há um tempo determinado para os gentios. Por quê? Quando termina o tempo dos gentios, vem a semana 70 e encerra a história. Paulo também fala sobre esse tempo dos gentios, Romanos 11, 25 e 26, a parte A. Ele diz: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Ele diz: Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ele está dizendo, aqui nesse texto, Romanos 11, eu já falei sobre esse texto aqui em outra mensagem dessa série. Ele estava dizendo para que os cristãos, gentios, aqui ele está falando, os gentios que ele está falando aqui são cristãos. Não sejam soberbos, não fiquem desdenhando do povo de Israel, porque o povo de Israel teve o coração endurecido e não aceitaram o Messias, mas por conta disso a salvação chegou a vocês. Agora vocês estão vivendo o tempo de vocês, o tempo dos gentios. Agora quando esse tempo acabar, quando tiver a plenitude do tempo dos gentios, quando acabar o tempo de vocês, então todo Israel será salvo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: quando acabar a era da igreja, quando acabar o tempo dos gentios, os gentios são aqueles que não são judeus, é a era da igreja. Quando acabar o tempo dos gentios, aí Deus volta a tratar com Israel. Olha que coisa maravilhosa. Aí Deus volta a tratar com o povo de Israel. Aonde? Quando? Na semana 70. Na grande tribulação, que vai ser a última semana da profecia. E a lógica aqui é a seguinte: assim como a igreja não participou das primeiras 69 semanas, não existia igreja, lembra? Era só Israel. Assim como a igreja não participou das 69 primeiras semanas, a igreja também não participará da semana 70. Não sei se você já entendeu a implicação disso. Assim como a igreja não participou das 69 primeiras semanas, ela também não participará da semana 70, que é a última. A pergunta aí para você responder no seu esboço é a seguinte: por que a igreja fica de fora das 70 semanas? A resposta é porque a profecia das 70 semanas é um tempo para os judeus e para Jerusalém. Onde é que está isso? Lá em Daniel 9, 24, que nós lemos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele está falando com quem? Com Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém. Ele está dizendo: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Essa profecia tem a ver com os judeus e com Israel. Então a igreja não participa da última semana, que é a tribulação, os 7 anos de tribulação. E baseado nessa interpretação, é que nós podemos afirmar que o gatilho para iniciar, porque lembra, está parada a profecia, parou na semana 69, na morte de Jesus, parou. Algo tem que acionar o início da semana 70, que vai ser a tribulação de 7 anos. Então, baseado nessa interpretação, é que nós afirmamos que o gatilho que vai acionar a semana 70, que é a tribulação, será o arrebatamento da igreja.
A igreja sai e a semana 70 começa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8. E agora vocês sabem o que o está detendo. Ele está falando que os irmãos sabiam disso. Paulo está falando para os crentes daquela época. Agora vocês sabem o que está detendo. Detendo quem? O anticristo. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então vocês sabem o que está detendo ele, para que ele seja revelado só no tempo devido. Ele diz, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Já está por aí. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Tem algo detendo o anticristo. Tem algo detendo, segurando a semana 70. Ele diz, o mistério da iniquidade, ou seja, da perversão dele já está em atuação. E nós vemos isso, não vemos? Mas existe algo detendo ele para que ele se manifeste somente no tempo próprio, no tempo devido. Está restando que algo seja afastado, aquele que o detém. Aí ele diz, então será revelado o perverso. Quando esse que o detém for afastado, então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Está compreendendo a profundidade disso? Aqui está dizendo que existe algo que está detendo a manifestação do perverso, do anticristo, do líder que virá e que fará aquela aliança de 7 anos e quebrará a aliança, ou seja, aquele que vai iniciar a tribulação. Quando isso for afastado, então ele será manifestado. Nós entendemos aqui que como a igreja não participa das 69 semanas, a igreja não vai participar da semana 70. E que o que está detendo a manifestação do anticristo e o início da semana 70 é a presença da igreja, mas muito mais do que a presença da igreja, é o Espírito Santo que está na igreja. Os que discordam dessa interpretação dizem assim, mas o Espírito Santo não vai se embora da terra, ele sempre está na terra. Sim, ele sempre esteve, inclusive esteve no Antigo Testamento, mas você lembra que houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes? Então, do jeito que ele também sempre esteve na terra, mas houve um momento em que ele desce sobre a igreja, o fato de dizer que ele vai subir com a igreja não significa que ele vai estar completamente ausente da terra, mas ele vai sair junto com a igreja. Assim como ele desceu sobre a igreja, ele sobe com a igreja. Então o Espírito Santo é aquele que detém a manifestação do anticristo. E ele vai ser afastado quando? No arrebatamento da igreja. Olha só, tem um quadro aqui, foi o máximo que eu consegui deixar. Não sei se dá para você ver muito aí. Mas aqui é o quadro das semanas. Ali começa com o primeiro bloco das 7 semanas, amarelo, a reconstrução de Jerusalém. Depois vem o segundo bloco em vermelho, que é o tempo de espera, o tempo de silêncio, de espera pelo ungido. Aí Jesus vem, morre, depois começa o tempo da igreja em verde, e dentro do tempo da igreja está a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois que termina o tempo da igreja, aí acontece o quê? O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos. E aí em seguida, começa o quê? A última semana. Está em vermelho, ela está dividida em duas, porque 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio é quando o anticristo quebra a aliança que fez com Israel, profana o templo, e aí ele revela quem realmente ele é. E enquanto estiver acontecendo a tribulação aqui na terra, onde estará a igreja? Onde estará? Lá na nuvenzinha lá, estará lá nos céus, nas bodas do Cordeiro. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Um detalhe fascinante é que, para provar
que a igreja não vai estar na última semana é que no livro de Apocalipse, voltando lá para o livro de Apocalipse, a igreja é mencionada 20 vezes nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a igreja é mencionada 20 vezes. Aí de repente ela desaparece. Termina ali a carta às igrejas, termina a era da igreja, e não cita mais o nome da igreja, nem igreja. A partir dali é Israel. Ali não fala mais da igreja. E lá no capítulo 19, volta a falar da igreja. O que está acontecendo no capítulo 19? As bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Então, enquanto o mundo sofre o derramar da ira de Deus, João tem uma visão do que estava acontecendo no céu. Apocalipse 19, versículo 7 ao versículo 9. Olha o que João vê no céu enquanto o negócio está pegando aqui. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dada para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aí volta sim a noiva, que é a igreja, o casamento do Cordeiro acontecendo no céu, enquanto aqui na terra a semana 70 está rolando. Bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja. Gente, eu ainda vou pregar nessa série sobre isso, sobre os paralelos entre o casamento judaico e a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Mas vou dar só uma pincelada aqui para deixar você com gostinho de quero mais. Mas no casamento judaico, o casamento, sabe quantos dias dura um casamento judaico? No tempo de Jesus? 7 dias, olha que coisa maravilhosa. Quem foi que inventou essa história de que Jesus era o noivo e a igreja era a noiva? Quem foi que inventou isso? Jesus, gente. Foi ele. Por isso você pode, ele que criou essa ilustração. E tem tanta coisa preciosa a ser compartilhada nisso. Mas eu vou dar só uma pincelada agora. O casamento judaico do tempo de Jesus durava 7 dias. Ele está dizendo: eu sou o noivo, vocês são a noiva. E ele até contou a parábola das virgens. Fiquem atentos, porque eu vou ouvir. E aí o noivo vinha no primeiro dia, né? Ele tomava a noiva para si. A festa, ele abria a festa. E aí ele ia para a câmara nupcial que ele tinha construído na casa do pai dele. Não é a casa dele ainda, era uma câmara nupcial construída na casa do pai dele, o noivo. E ele ia com a noiva para a câmara nupcial. E a festa rolava por 7 dias. Quando era no 7º dia, no final, ele voltava com a sua noiva, agora sua esposa, e encerrava a festa. Na visão dessa interpretação, o que acontece? Jesus vem e arrebata a sua noiva. E depois de 7 anos, ou seja, 7 dias, 7 anos, e o que é que ele faz durante esse tempo lá? Ele está na festa do casamento lá. Ele está vivendo o casamento lá. E no final dos 7 anos ele volta para encerrar, não a festa, mas para encerrar a tribulação. E ele volta com a sua esposa no final dos 7 anos. Olha só, Jesus vem ao encontro da sua igreja no arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Tem gente que confunde isso aqui, porque diz que no ressoar da trombeta de Deus.
Aí ele vai lá para o Apocalipse e vê as 7 trombetas. E ele vê que a última trombeta, o negócio está se esbagaçando tudo aqui na terra. Ele viu que nas 6 primeiras trombetas, o negócio aqui está se destruindo. Ele diz, se nós vamos ser arrebatados na última trombeta, na trombeta, então a gente vai passar por tudo isso. Essa trombeta que Paulo fala aqui, não é a trombeta de Apocalipse. É só mais uma pincelada que eu vou dar para vocês aqui. Isso aqui é a trombeta da festa das trombetas de Israel. Não é a trombeta do Apocalipse. E aí eu também vou pregar uma mensagem sobre as festas de Israel e a conexão com as profecias do arrebatamento e da vinda de Cristo. Mas aqui está dizendo que ele vem para arrebatar, assim como o noivo fazia, ele vem arrebatar a sua noiva para estar com ele. E vai encontrar com ele nas nuvens. Então esse texto aqui, Paulo está dizendo que ele leva a igreja para encontrar com ele. Agora veja, 1 Tessalonicenses 3,13, Paulo está dizendo que quando ele vem, agora ele vem com a igreja. Olha que interessante. Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Paulo falou anteriormente que ele vem e vai levar a sua igreja e ela encontra com ele nas nuvens. Agora ele está dizendo que quando Jesus voltar, e essa vai ser a segunda vinda de Jesus, quando ele voltar, ele já vem com a sua igreja e com os santos. Isso tem tudo a ver com essa interpretação. A igreja arrebatada, aciona-se o gatilho para a semana 70. O líder faz o acordo de paz com muitos, eu entendo que esse acordo envolve Israel. O templo é reconstruído, depois de 3 anos e meio é profanado, cai a máscara, é revelado quem ele é, Israel se converte. Lembra que Paulo disse? Quando chegar o tempo da plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, mas vai ser salvo pela dor. Tem mais um quadro da linha do tempo aí? Então, aqui já tem mais um elemento. Depois da tribulação, ali já tem a segunda vinda de Cristo. Tem o arrebatamento da igreja. E no final dos 7 anos, vem a segunda vinda de Cristo, que já vem com a sua igreja. Ele já vem para destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, e estabelecer o seu reino. Uma outra prova de que a igreja não estará na última semana, na tribulação, é que durante esse período, Deus levanta 2 grupos distintos para pregar o evangelho. Tem a imagem aqui. Primeiro, os 144 mil que você vê lá em Apocalipse, eles são selados por Deus para pregar a sua palavra naquele tempo de tribulação. E também ele levanta outras 2 figuras, que são as 2 testemunhas que também vão pregar a palavra de Deus naquele tempo. Isso não é curioso? Quer dizer, então, que durante todo esse tempo da era da igreja, quem recebeu a incumbência de ser testemunha do Evangelho de Jesus? A igreja. Por que quando chega no momento final, na última semana, aí agora aparece 144 mil que são judeus? Se você ler o texto, você vai ver que eles são judeus representando as 12 tribos de Israel. E essas 2 testemunhas. Bem enigmático essas duas testemunhas. Mas aparecem essas 2 testemunhas. É necessário 144 mil e as 2 testemunhas, porque a igreja vai estar na festa de casamento com o Senhor, e não aqui. Então a igreja, enquanto está na terra, é dela a missão de anunciar o evangelho. Depois que ela é retirada, essa missão é dada aos 144 mil e as 2 testemunhas. Agora vejam o quadro final. O quadro final, depois ali da segunda vinda de Cristo, ele vem com a sua igreja, derrota o anticristo, a besta, o falso profeta, e aí ele estabelece o reino milenar. 1000 anos de reinado com Cristo e com o seu povo. Aí você diz, e o milênio? Aí são cenas dos próximos capítulos. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Glória a Deus. Meu amado, você que está aqui hoje,
que não é discípulo de Jesus, olha, é muito sério. É muito sério. Essas profecias são verdadeiras. Você viu que elas, das 69 semanas, das 70, 69 já se cumpriram. Eu dei um passeio pela história. Isso não é fábula, isso não é invenção, como tentam dizer por aí. A Bíblia que nós temos, esse livro, ele é verdadeiro, ele tem embasamento histórico. Essa é a história da humanidade, as profecias se cumpriram ao longo da história. Isso não é história de religiosidade, mas é a história verdadeira de Deus com a humanidade. Cumpriram 69 semanas, falta uma semana, a grande tribulação. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Israel, que é o relógio profético de Deus, já foi restaurada, a nação de Israel voltou a existir. Estão se preparando para construir o terceiro templo. Os sinais da vinda de Jesus estão por todo lugar. Os sinais dos fins dos tempos estão por todo lugar. Somente aqueles que estão cegos espiritualmente não conseguem ver. Eu sei que Deus trouxe você aqui hoje para tirar a venda dos seus olhos, para que você enxergue que existe muito mais coisas entre o céu e a terra que você não sabe. Que essa vida aqui, ela não é nada comparada à eternidade que Deus tem para você. E que Jesus está voltando. E lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim, isso em Apocalipse, Jesus ressurreto, revelando os últimos tempos, ele fala para as pessoas do último tempo, ele diz: eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, sentarei à mesa com ele e cearemos juntos. Que ceia você acha que é essa? As bodas do Cordeiro. Ele está convidando você para fazer parte das bodas do Cordeiro, da festa de casamento de Jesus com a sua igreja. Quem é a igreja? São todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, é a família de Deus. Lá em João 1,12 diz assim: todo aquele que crê e o recebe, ganha o direito de ser feito filho de Deus. Se você diz que crê em Deus, crê em Jesus, mas essa tua fé é apenas de saber que Deus existe, saber que Jesus é o Filho de Deus, mas você vive para si mesmo, essa fé não muda nada no teu modo de agir, de pensar. Ele não governa a tua vida, você é que governa a sua própria vida. Essa fé não salva ninguém. O apóstolo Tiago, falando na sua carta, ele diz: você crê que Deus existe? Ele mesmo responde e diz: pois você não faz mais do que a sua obrigação. E ele diz: até os demônios creem e eles estremecem. Mas não vai ter nenhum demônio salvo no céu, mas eles creem que Deus existe mais do que você e eu, porque eles estremecem só de saber disso. Mas não é o crer de saber que Deus existe que salva, mas é o crer de reconhecer que sou um pecador, é o crer de reconhecer que eu preciso de um Salvador, é o crer de abrir mão do controle da minha vida e colocar Jesus como o meu Senhor. Essa porta que eu devo abrir para Ele é a porta da minha vida. Ele não quer entrar na minha vida para ser meu servo, meu empregado, o gênio da lâmpada, para pagar minhas contas. Não, Ele está batendo na porta. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele quer entrar para reinar na minha vida, para reinar na sua vida. Como é que você se torna discípulo de Jesus? Abre essa porta para Ele. Abre essa porta para Ele. Ele está batendo na porta. Você pensa que veio aqui porque quis vir, você pensa que veio aqui para agradar alguém que chamou você, mas o Espírito Santo trouxe você aqui para abrir os teus olhos. O que eu estou falando aqui não é religião, o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, é relacionamento com Deus, é a verdade bíblica, profecia bíblica. O diabo tem feito nos últimos séculos, ele tem alienado as pessoas, feito elas viverem só para essa vida material, pensando só em ter, em possuir, em trabalhar, para que elas percam o foco e não enxerguem a verdade que está diante dos seus olhos.
A verdade da eternidade, a verdade de Deus, a verdade de Jesus está diante dos seus olhos, está diante dos olhos de todos, mas estamos cegos por uma vida vazia, fútil, material. Estamos envolvidos demais nas nossas picuinhas do dia a dia, na feira, no trabalho, no sono, no cansaço, nos bens, e não vemos que isso não vale nada. Jesus, certa vez, contando uma parábola, diz: louco, não sabes que essa noite pedirei a tua alma, e o que tens preparado, aquilo que tu tens corrido atrás, para quem será? Assim, tão certo como é o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, também é a morte daqueles que estão vivos. Você vai se encontrar com o seu Criador, queira você ou não, acredite você que Ele existe ou não. Se você não tiver o privilégio de ser discípulo de Jesus e encontrar com Ele nas nuvens, como Paulo falou aqui no arrebatamento da igreja, você irá encontrar com Ele no dia que você morrer. Mas você estará diante do Criador, queira ou não. É importante que você esteja pronto para isso. Como eu posso estar pronto para estar diante do Criador? Tendo Jesus como meu Senhor. Porque Jesus é aquele que morreu pelos meus pecados. Se eu tenho Jesus como meu Senhor, Deus vai olhar para mim e Ele não vai ver os meus pecados. Sabe o que Ele vai ver? A perfeição do Cristo que habita em mim. Agora, se eu chegar diante de Deus sem Cristo habitar em mim, Deus vai olhar para mim e vai ver o meu pecado. E aí eu vou ter que arcar com o preço do meu pecado, porque eu não permiti que Jesus pagasse pelos meus pecados. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer fazer parte da família de Deus, essa família, essa noiva que será arrebatada nos céus, abra o seu coração, convide Jesus para ser o teu Senhor, reconheça os teus pecados. Se o Espírito Santo está falando com você, Ele já está dizendo que você é um pecador, porque Ele nos convence do nosso pecado. Admita teu pecado, confesse teus pecados, peça misericórdia a Deus, peça perdão, entregue sua vida a Jesus, chame Ele para ser o teu Senhor, coloque Ele para reinar na sua vida, viva para Ele, por Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Tudo começa em uma oração verdadeira, em que você confessa os teus pecados e se rende ao senhorio de Cristo na tua vida. Quer fazer isso agora? Quer se tornar discípulo de Jesus? Quer ganhar o poder de ser feito filho de Deus, como diz João 1,12? Então feche seus olhos onde você está, aí no seu lugar, feche seus olhos. Entenda, essa oração que eu vou conduzir você agora, ela não vai tornar você um batista, não é disso que eu estou falando. Ela não vai tornar você um crente evangélico, não é disso que eu estou falando. Ela vai tornar você discípulo de Jesus. É muito mais sério do que religião. Discípulo de Jesus. Você quer isso? Mas pastor, eu acho que eu não estou pronto para isso ainda. Ah não? Sabe o que Jesus disse? Diz assim: vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, vinde a mim e eu aliviarei vocês. Ele não falou nada sobre vós que têm abandonado o pecado, vós que têm sido perfeitos, vós que não têm mais vício nenhum. Ele não falou nada disso. Ele falou: vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. É assim que você se sente? Sobrecarregado, oprimido, cansado. Então você está mais do que preparado para ir ao encontro de Jesus. Ele diz: eu vou aliviar você. Pastor, não estou preparado porque tem algumas coisas ainda que eu faço que eu não deixei de fazer. Você está pronto para vir para Jesus, porque Ele diz: eu vou tirar o fardo de você, o fardo de pecado, o fardo do vício. É Ele que vai tirar de você. Se você fosse capaz de se libertar sozinho, para que você precisa de Jesus? Ele está dizendo: você está só bagaço, você está em pecado. Ele diz: venha, eu vou aliviar você. O diabo tem mentido e você tem acreditado. O diabo tem dito: você não pode chegar-se a Deus porque você tem muita coisa errada na sua vida. Mentira. João 8,44 diz: o diabo é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade.
Mentira. O diabo faz a gente cair na lama e depois ele mente dizendo assim: você tem que ficar na lama, você não tem o direito de se aproximar de Deus. É isso que ele está dizendo para você agora. Está dizendo: você é cara de pau mesmo, você vai querer fazer essa oração? Ele está dizendo para você agora: é mentira. Repreenda em nome de Jesus. Jesus está dizendo: se você está em pecado, se você está só o bagaço, se você está oprimido, se você está sobrecarregado, venha, eu vou resolver esse teu problema. Feche teus olhos, ore comigo, entregue sua vida a Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, essa oração não é: eu quero que Jesus resolva o meu problema, eu quero que Jesus cure essa minha doença, eu quero que Jesus pague minhas contas. Não ore não vou orar com você não. A oração é: eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero recebê-lo como o Senhor da minha vida. É isso? Quer ser discípulo de Jesus? Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Agora eu quero que você diga a Ele os teus pecados, confesse a Ele os teus pecados com as tuas palavras. Confesse. O Espírito Santo está te revelando. Sei, confesse. Não se justifique, não se explique, apenas confesse, admita, concorde com Deus que você está errado. Confesse, só confesse, por favor, não se explique, não se justifique. A Bíblia diz que é Jesus quem nos justifica, você só confessa. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse, confesse. Diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a Tua voz essa noite. Eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração. E mesmo sem entender tudo, eu decido abrir essa porta para o Senhor. Entra na minha vida, faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, eu abro mão disso agora em nome de Jesus. Me transforma de dentro para fora, não por força de religião, mas pelo poder do relacionamento contigo. Implanta na minha mente os teus valores, me faz gostar das coisas que o Senhor gosta, me faz amar o que o Senhor ama, me faz ser atraído pelo que te atrai, me dá forças para rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus Cristo Nazareno que eu me rendo a Ti e te entrego a minha vida. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.